Hoje nós vamos abrir aí a Bíblia no livro de Ruth, onde nós paramos na semana passada, no capítulo 3, e hoje nós vamos dar andamento no versículo 10. Nós temos estudado, como eu já falei, nesse último mês, o livro de Ruth, e extraído todas as lições espirituais que o Senhor deseja nos ensinar, feito paralelismo com outros livros da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, mas hoje, de modo especial, eu tenho, falado para vocês que esses estudos, realmente, eu não tenho muito controle sobre eles, Deus tem realmente ministrado. Quando eu me sento para preparar os estudos, às vezes eu quero colocar algo, mas o Espírito me impele a falar outras coisas, Então, eu não tenho impedido que Deus realmente manifeste aquilo que Ele quer falar ao meu coração de modo especial. E hoje nós vamos abrir aí no livro de Ruth, no capítulo 3, nós paramos no versículo 9, não é isso? E o versículo 10 está escrito assim, se referindo agora à resposta de Boaz para Ruth, após a atitude dela de ter se deitado aos pés de Boaz e de ter cumprido, então, as palavras, as recomendações, os conselhos de sua sogra Noemi, E nós já fizemos todos esses paralelos nas semanas que passaram. Então, agora nós vamos ver o discurso novamente de Boaz para Ruth. Percebam a maravilha que Deus tem nos ensinado através desse livro, São discursos e mais discursos que fazem um paralelismo com o desejo e a vontade de Deus para nós, como Ruths modernas, como a igreja do Senhor. Nós já vimos aqui nos capítulos anteriores os discursos de Noemi para Ruth, os discursos de Boaz nos campos para Ruth, os discursos de Ruth para Boaz. Agora, Boaz, ele mais uma vez vai se dirigir, então, a Ruth, tipificando a igreja de Deus, e Ruth tipificando a igreja, e Boaz tipificando a Cristo. E, mais uma vez, ele vai falar, ele vai se dirigir. E essa manhã que Deus possa falar também ao nosso coração. E ele diz assim no versículo 10 do capítulo 3 de Ruth, e ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstrastes mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Esse, então, é parte do discurso de Boaz para Ruth, após a sua atitude de se deitar aos seus pés. E nós vamos aqui, cuidadosamente, extrair de cada uma dessas palavras quais lições espirituais e qual paralelismo o Senhor Deus quer que nós identifiquemos essa manhã. Então, a primeira palavra que me chama a atenção no versículo 10 aqui de Ruth 3, é justamente quando ele diz assim, bendita sejas tu do Senhor. Temos estudado nos estudos anteriores que esta palavra bendita é o contrário de maldita, ela é abençoada. E que quando Boaz se refere a Ruth como alguém bendita, como alguém bem-aventurada, como alguém abençoada, na realidade, Boaz está fazendo menção, queridos, exatamente às bênçãos atreladas ao ouvir a voz de Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. É exatamente isso que Boaz estava querendo dizer para Ruth. Nós temos repetido aqui que nenhuma palavra nas Escrituras está aleatoriamente. Que todas as palavras que Cristo permitiu que os seus servos, os profetas, eles colocassem na Bíblia, elas estão colocadas de maneira realmente a nos impressionar e a revelar algo muito íntimo da mente de Deus, Se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia representa, então, os pensamentos de Deus para a sua igreja, para nós.
mesmo tendo sido ela colocada de modo humano, né? Porque quando Deus levantou profetas através da inspiração, então Deus deu poder do céu para esses homens escreverem, né? Homens comuns, como qualquer um de nós, né? Homens que também tinham uma natureza pecaminosa, mas que guiados pelo Espírito Santo foram transformados e que receberam então a manifestação do Espírito e escreveram por inspiração divina os textos bíblicos, né? Esse é o primeiro ponto. Então, quando Boaz se dirige a Ruth e ele declara que ela é bendita do Senhor, Boaz está fazendo aqui uma menção às bênçãos, às bem-aventuranças atreladas a Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14, né? É isso que Boaz está fazendo aqui, e é exatamente isso que Cristo essa manhã quer nos ensinar. O nosso Boaz, ele está declarando para as Ruths que estão ouvindo a sua voz hoje, que nós somos benditos do Senhor, né? Mas nós só somos benditos quando nós ouvimos a voz de Deus. E isso vai ficar bem claro, porque nós vamos fazer um paralelismo com alguns livros do Antigo Testamento para compreender melhor isso. A outra palavra que nós precisamos destacar aqui, no versículo 10 de Ruth, no capítulo 3, é o fato de, novamente, ele se dirigir a Ruth usando o termo minha filha, ou filha minha. Este fato também, ele aponta exatamente, irmãos, para o fato de que Cristo deseja realmente nos reconhecer como filhos. Ele deseja realmente que nós façamos parte da família celestial. Então, Deus, ele manifesta um desejo extenso de que nós compreendamos que ele deseja que nós sejamos mesmo seus filhos de verdade, que nós façamos parte da família celestial. E nós vamos comprovar isso, irmãos, através do livro de Provérbios. Vocês vão deixar o livro de Ruth aí marcadinho, certo? No capítulo 3, e nós vamos abrir, então, no livro de Provérbios. E nós vamos compreender algo muito impressionante que Deus quer nos ensinar essa manhã. Eu creio que o Espírito realmente tem conduzido esses estudos. Abram aí a Bíblia de vocês em Provérbios, no capítulo 1. E eu vou, então, dizer algo para vocês, né, de como que o Espírito me levou a fazer o paralelismo exatamente aqui no livro de Provérbios. Eu vou até colocar aqui para compartilhar a tela. Esse aqui é o livro de Provérbios, né? Deixa eu só ver aqui com vocês. Então, o livro de Provérbios, nós vamos estar analisando aqui, nesse livro de Provérbios, 7 capítulos. Lógico que não são os capítulos inteiros, são versículos. Mas por que que o Espírito de Deus me levou a fazer o paralelismo do que Boaz falou para Ruth, no capítulo 3, no versículo 10, quando ele declara, né, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, a fazer esse paralelo com o que está em Provérbios. Olha, primeiro nós precisamos compreender uma coisa. Quando Deus inspirou os profetas a escrever os rolos da Bíblia, a primeira coisa que precisa estar muito claro na nossa mente essa manhã, não existia capítulos e nem versículos, certo? Eles escreviam como se fosse cartas, né? Um rolo inteiro. E a linguagem hebreia, né? A forma da maioria dos profetas escreverem, eu estou tentando lembrar aqui a palavra, no momento me fugiu a memória. Mas não tinha pontuação, não tinha vírgula, eles escreviam um texto corrido, vocês podem verificar isso depois por curiosidade, né? Então, era um texto corrido. E o que eu observei? Lendo os 7 primeiros capítulos do livro de Provérbios, eu identifiquei, do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Provérbios, que existe a repetição do termo meu filho ou filho meu, certo? E nós vamos começar a ver isso no capítulo 1 de Provérbios, exatamente no versículo 8.
Então, abram aí a Bíblia de vocês, no capítulo 1 de Provérbios, no versículo 8, né? E vocês vão perceber aí exatamente, está escrito dessa maneira: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não abandone a lei de tua mãe. Então, essa é a primeira vez no livro de Provérbios que o termo filho meu é mencionado. Só que ele vai aparecer ainda no capítulo 1, no versículo 10, no versículo 15, no versículo 23, né? Ele vai aparecer todas essas vezes. No capítulo 2, novamente, vocês podem aí perceber, abrir a Bíblia de vocês no capítulo 2 de Provérbios, e vocês vão ver que no versículo 1, ele vai também começar falando exatamente a mesma coisa que ele falou no versículo anterior. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e aí ele vai falar uma série de coisas. Então, nós precisamos compreender o que isso tem relação com o que Boaz falou para Ruth no capítulo 3, no versículo 10. Irmãos, eu peço a Deus que vocês fiquem com a atitude de oração e que vocês orem por mim, para que eu consiga realmente expressar, através das minhas palavras, aquilo que o Espírito tem me mostrado através desses estudos do livro de Ruth, porque é algo tão profundo, é algo tão solene, aquilo que Deus quer desejar e quer revelar para nós, enquanto igreja, enquanto Ruths. O fato de o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 7, repetir por pelo menos 16 vezes, eu contei 16 vezes esse termo filho meu, entre o capítulo 1 e o capítulo 7. O raciocínio que eu cheguei é de que, como quando a Bíblia foi dada, né, para Salomão, no caso, é o autor aqui de Provérbios, quando ele recebeu uma inspiração divina, ele não escreveu o livro com capítulos e versículos, ele escreveu um rolo, né, com aquelas impressões que o Espírito lhe dava. O Espírito Santo ia dando a inspiração divina, e Salomão, que era filho de Davi, que foi o segundo, foi na realidade o terceiro rei de Israel, que inclusive Salomão, ele vem da linhagem de Ruth, né? Nós sabemos que Davi era neto de Ruth, bisneto, e Salomão, então, era filho de Davi. Então, provavelmente, do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Salomão, de Provérbios, ele está falando sobre o mesmo assunto. Ele tem um propósito, e o propósito no livro de Provérbios é exatamente o que nós vamos ver agora. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês aí em Provérbios 1, né, que já está em Provérbios 1, e nós vamos ler o versículo 3, para nós compreendermos por que é importante nós fazermos o paralelismo do que está escrito no livro de Ruth com o que está escrito no livro de Provérbios. Aqui no Provérbios, capítulo 1, no versículo 3, na realidade, vamos ler o versículo 2, para nós compreendermos melhor, né? O versículo 1 ali é dito que Provérbios foi escrito por Salomão, que era filho de Davi, que era rei de Israel. E o versículo 2 está escrito assim, que esses provérbios, eles foram escritos para conhecer a sabedoria e a instrução. Primeiro ponto. Então, o objetivo desses 7 primeiros capítulos de Provérbios, de todo o livro de Provérbios, mas nós vamos nos deter especialmente nesses 7 primeiros capítulos, é que nós, enquanto Ruths, Igreja de Deus, conheçamos a sabedoria. E o que é, então, a sabedoria? Nós temos também entendido, ao longo desses últimos 6 meses, 8 meses, através do estudo da mensagem da justiça da fé, que a sabedoria, que a verdadeira sabedoria, que o verdadeiro conhecimento e o único, na realidade, que importa agora para os filhos de Deus, não são as ciências do mundo, não são as filosofias, não são as ciências humanas, nem as exatas, mas é a ciência do conhecimento da fé, do que constitui o conhecimento de Deus. Então, Salomão aqui, ele escreve no versículo 2 que estes provérbios, eles foram escritos para conhecer a sabedoria.
e a instrução. Olha só, então Deus essa manhã, ele está desejoso de nos instruir, de instruir a mim e a vocês, e de nos conceder o conhecimento da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que ultrapassa qualquer ciência humana. E ele diz assim, para que vocês entendam as palavras do entendimento. Essa manhã o Espírito Santo, ele quer nos revelar, então, as palavras do entendimento, para que, de fato, nós tenhamos essa experiência pessoal e individual do conhecimento de Deus. E aí, no versículo 3, ele vai falar exatamente o que importa para nós. Ele diz assim, que todos os provérbios, eles foram escritos não só para nós conhecermos a sabedoria que vem do alto, de Deus, mas para a nossa instrução, mas também para nós entendermos a palavra do entendimento. E por que ele deseja nos ensinar isso, irmãos? Exatamente porque no versículo 3, ele vai revelar para nós que é para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. O que nós precisamos compreender agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, é a sabedoria que vem do alto, do conhecimento da fé, é a justiça de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender plenamente e aceitar essa justiça de Jesus na nossa vida, como Ruth, como igreja, porque a Ruth da história bíblica, ela aceitou a justiça que Deus desejava dar para ela. Ela aceitou essa justiça. Ela simplesmente se rendeu completamente à justiça, né? Ela se humilha. E é isso que nós precisamos compreender agora do juízo, né? Que é esse juízo, por isso que nós começamos esse estudo de hoje, falando sobre a solenidade do tempo em que nós estamos vivendo, o fim do tempo de graça. Quando nós lemos o livro Grande Conflito, nós compreendemos ali que o tempo do fim, ele teve início em 1798, um pouco antes ali da Reforma Protestante. Depois Deus levanta os reformadores na Idade Média. Depois Deus levanta o movimento milerita ali por volta de 1840 até 1844, até um pouco antes. Depois Deus levanta a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1844, precisamente, tem início o juízo investigativo, e esse ano se completam 180 anos de juízo investigativo. Nós vamos repetir, irmãos, essas coisas que nós já sabemos, porque a nossa memória ela precisa estar o tempo todo lembrando do que está acontecendo do céu. O trabalho do Espírito Santo agora é justamente reavivar a nossa memória, para que nós não nos esqueçamos de que a presença de Deus ela é real na nossa vida, por meio da palavra, por meio da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, e que nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo ao nosso redor, até os nossos pensamentos, eles estão sendo pesados e medidos. Se nós esquecermos por um momento o que está acontecendo no céu, então nós vamos perder de vista a Cristo, né? Que é o varão perfeito, que é a medida que nós precisamos ter para alcançar essa medida, essa estatura de varões perfeitos em Cristo Jesus, a imagem e semelhança de Cristo. Cristo, ele está desejoso de nos conceder a sua imagem e semelhança. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no lugar certo, exatamente no santuário celestial. E é isso que Salomão, aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, que esses provérbios eles foram escritos para nós recebermos instrução de sabedoria. Mas não só de sabedoria, porque aqui ele está falando do conhecimento da fé. Nós, como povo, precisamos compreender a natureza da fé. O que Paulo diz, né? A fé é a convicção, é a certeza dos fatos que não se vê, mas que se esperam. Nós precisamos ter uma fé viva e uma certeza inabalável. E o exercício
que nós temos aprendido aqui nesses últimos meses é exatamente o exercício de confiar na palavra de Deus, de esperar que a palavra de Deus cumpra aquilo que ele tem prometido. É o exercício de se agarrar às promessas de Deus, de esperar que ele realize aquilo que ele disse que faria por meio das suas promessas. Isso tem sido o conhecimento da fé, que Salomão chama aqui de instrução da sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E quem deu esta sabedoria para ele foi Deus, porque ele pediu. E Deus deu, e Deus também quer nos conceder esta sabedoria. É a mesma sabedoria, o mesmo Deus que concedeu sabedoria para o rei Salomão. Hoje, deseja nos conceder esta mesma sabedoria, o conhecimento da fé. Mas não só isso, mas o senso ininterrupto da justiça de Cristo na nossa vida, de aceitar esta troca, de depor o nosso eu e de aceitar, então, a vida de Cristo. E essa vida, ela precisa vir por meio da palavra. E ela precisa ser enxertada na nossa mente. Essas palavras, irmãos, elas têm sido repetidas aqui, estudo após estudo. Porque isso precisa entrar na nossa mente, isso precisa ficar grudado na nossa mente, isso precisa ficar armazenado mesmo na nossa memória, de modo que vai chegar um ponto que nós não vamos mais saber o que não vai ter mais outra coisa, é a palavra de Deus mesmo fixada. Nós não vamos ter outra fala, nós não vamos ter nada diferente do que a palavra de Deus, porque nós vamos estar tão assimilados com a palavra de Deus, nós vamos ter contemplado tanto a palavra de Deus, de modo que essa palavra ela fique realmente impregnada em nós, de modo que essa palavra, ela se torne os nossos atos. Lembra do que Ellen White diz? Ela diz que atos repetidos se tornam hábitos. Atos repetidos, aquilo que a gente repete todo dia, se torna um hábito. E um hábito, ele se torna e se transforma num caráter. E caráter é o que nós vamos levar para o céu. É a única coisa que vai para o céu, porque o corpo corrupto, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, na terceira etapa da salvação, na glorificação. Esse corpo que nós temos hoje, ele não será o corpo que subirá para o céu. Nós receberemos um corpo novo. Então, o que de fato nós levaremos para o céu é o caráter, mas não é o meu caráter, é o caráter de Cristo, porque o meu caráter não tem valor algum, é trapo de imundície, e isso também nós temos repetido aqui várias vezes. Tirará o imundo algo limpo de sua imundície? Perguntou Jó. Então, nós precisamos reproduzir o caráter de Cristo. E de que maneira nós vamos reproduzir, então, o caráter de Cristo? Pela palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, que está nas Escrituras, que está na Bíblia, é o caráter de Cristo. Os mandamentos de Cristo é o caráter de Cristo. O está escrito é o caráter de Cristo. Porque quem escreveu foram homens santos inspirados por Deus. Mas, de fato, eles escreveram aquilo que foi inspirado pela mente de Cristo. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Que o Espírito de Deus possa estar abrindo a mente de cada um de nós, para nós compreendermos. Então, por que Salomão, do capítulo 1 de Provérbios ao capítulo 7, ele vai repetir pelo menos 16 vezes o termo filho meu, a lei do Senhor, que por vezes ele vai chamar de lei, por vezes ele vai chamar de instrução, por vezes ele vai chamar de mandamento, de estatuto, e tudo é a mesma coisa que o salmista faz no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, ele repete e amplia o tempo todo o mesmo assunto. Isso é poesia judaica, porque Deus, ele tem um modo, e o povo de Deus tinha todo um modo peculiar, inclusive na escrita. Então, quando os homens santos, inspirados por Deus, escreveram as escrituras, elas não tinham versículos e nem capítulo, era um texto, era como se fosse um texto corrido, uma carta, né? Era um rolo.
Então, o que Salomão vai tratar em Provérbios, no capítulo 1 até o capítulo 7, é o mesmo assunto. É exatamente conhecer a sabedoria e a instrução para entender as palavras do entendimento. Para que nós recebamos essa instrução na sabedoria, ou seja, no conhecimento da fé, na justiça de Cristo e no juízo e na equidade. Irmãos, nós precisamos compreender o que Salomão está falando aqui quando ele fala equidade. Essa equidade, ela é percebida dentro do livro de Ruth. Equidade, irmãos, é oferecer aos diferentes a oportunidade de semelhança. Eu não sei se vocês acompanharam o raciocínio. Equidade é um atributo do governo de Deus. Deus oferece a nós, que somos diferentes, a oportunidade de atingirmos, então, a semelhança e de receber a mente de Cristo. Mas, de fato, nós só receberemos a mente de Cristo se nós estivermos enxertados na videira. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos. E se por algum momento nós nos desligarmos deste ramo, nós deixaremos de receber a vitalidade que vem da seiva. Se você quebra um galho de uma árvore, qualquer que seja ela, dentro de algumas horas esse galho vai estar murcho. E provavelmente dentro de 2 dias, todas as folhas vão ter caído. E 7 dias, esse galho vai estar completamente seco e sem vida, porque não está mais passando seiva. Então, o que precisa ocorrer agora na nossa vida, na vida do remanescente, na vida das Ruths modernas, é receber seiva, é receber vitalidade. E essa vitalidade, ela não vem de nós mesmos. Ela não vem dos nossos próximos, ela não vem de homem algum, de mulher alguma. Essa vitalidade, ela é recebida, ela é enxertada pela palavra que é enxertada em nós, pela contemplação da palavra de Deus. Então, de uma vez por todas, nós precisamos criar o hábito de, por nós mesmos, individualmente, enxertar Cristo na nossa mente. Eu tenho repetido que os estudos em grupos, eles são importantes, eles nos ajudam, eles nos fortalecem, porque nós temos o sentimento de pertencer a uma igreja virtual, a uma igreja espiritual, invisível, mas não é suficiente. Nós não podemos depender só disso. Nós precisamos ter a nossa comunhão individual com Cristo. Lembrem-se que Ruth ficou a sós na eira com Boaz, aos pés de Boaz. Ruth descobre os pés de Boaz, e só por isso ela contempla a face de Boaz. Então, quando Boaz, no capítulo 3, no versículo 10 de Ruth, ele diz assim: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Queridos, existe algo tão maravilhoso revelado nessa expressão, minha filha. Boaz, que tipifica Cristo, estava, na realidade, declarando para Ruth que ele já a considerava como alguém da família. Quando ele repete este termo, minha filha, ele queria que ela compreendesse que, de fato, ele já tinha nela, ele já visualizava e vislumbrava nela alguém pertencendo à família real, pertencendo à família do príncipe Boaz. Então, o que Jesus quer essa manhã é que nós, como Ruth, ouçamos a voz dele, de modo que nós nos sintamos, de fato, como alguém que já faz parte da família de Cristo, como alguém que já foi introduzido nos lugares celestiais. E está escrito que nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A irmã Carla, por vezes, tem passado esse estudo aqui para nós em meses anteriores, que nós estamos com Cristo nos lugares celestiais pela fé, porque nenhum de nós, de fato, fisicamente vamos entrar lá, mas Cristo está nos representando, porque nós estamos em Cristo nos lugares celestiais. E se nós não crermos nisso,
Então, nós não teremos recebido a perfeita justiça de Cristo, que Salomão declara aqui no capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz assim: para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. E essa equidade, como eu falava anteriormente, ela diz respeito ao equilíbrio entre a graça e a lei e a fé, entre a lei e as obras, entre a fé e as obras. Porque, de fato, nenhum de nós somos salvos por obras, isso não resta dúvida. Mas, de fato, nenhum de nós entraremos no céu sem obras. Parece antagônico, mas não é. Porque as obras que são requeridas de nós são as obras de justiça de Cristo. Mas essas obras, elas precisam ser manifestas na nossa vida. Elas precisam ser percebidas e testemunhadas. Porque se de fato o mundo e os mundos e os anjos, se eles não vislumbrarem em nós as obras de Cristo, a justiça de Cristo, de fato nós também não herdaremos o reino do céu. Então não existe conflito entre fé e obras. Não existe, querido. O que está escrito? Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, o que Deus quer nos ensinar essa manhã é que nós somos salvos inteiramente pela fé. Não de obras para que ninguém se glorie, não tem obras. Mas que, após recebermos esta salvação, totalmente gratuita, totalmente por meio da fé, nós precisamos manifestar as obras. Foi isso que Ruth fez. Ela manifestou obras. E é isso que Boaz, ele vê em Ruth. Se você volta para Ruth, capítulo 3, e você lê com cuidado o versículo 10, olhe, veja, perceba as declarações de Boaz para Ruth. Bendita sejas tu do Senhor. Primeiro, ele declara bênção sobre a vida de Ruth. Ele a chama de bem-aventurada, de feliz, de bendita. Ele atrela ela a Deuteronômio 28, como eu já falei aqui. Todas as bênçãos de Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, elas estão agora sendo proferidas na vida de Ruth. Será que essa manhã nós estamos compreendendo que o Senhor está nos chamando de benditos do Senhor? E que essa bênção, ela traz com ela todas as bênçãos. Bendito na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua amassadeira. Tudo é bendito quando nós estamos de fato, quando nós recebemos de fato a fé de Jesus, a justiça de Jesus. Quando nós produzimos de fato a obediência da fé. Então, queridos, todas as bênçãos do governo abençoador de Cristo estão atreladas para nós. Mas não só isso, ele continua, e ele reconhece ela como alguém que já fazia parte da família celestial, minha filha. Então, essa manhã, Jesus Cristo, o nosso tipo, o nosso antítipo verdadeiro, na pessoa de Boaz, ele está nos reconhecendo já como filhos, como pertencentes ao governo celestial. Como pertencendo à família do céu. Por isso que a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do pecado. Nós precisamos nos apoderar dessa palavra. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido do pecado. Mas para isso nós precisamos fazer separação dos pecados, confessar os nossos pecados. Boaz, no capítulo 3, no versículo 10 de Ruth, ele diz assim: melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Irmãos, o que Boaz estava falando aqui para Ruth? O que Cristo está falando aqui para a igreja dele essa manhã? Benevolência é favor. A palavra benevolência, ou beneficência, ou favor, ela é um dos atributos da divindade. Porque quem foi que nos ofereceu o maior favor? João 3,16. Porque Deus amou, ou seja, porque Deus foi benevolente, porque Deus foi beneficente, porque Deus foi favorável.
Se Deus não tivesse sido benevolente para com a igreja, para comigo, para com o mundo todo, nós não teríamos, queridos, nunca alcançado perdão. É porque Deus amou primeiro, é porque Deus derramou primeiro, se ofereceu primeiro, foi benevolente. É que nós temos o direito, então, de receber por herança aquilo que o nosso irmão mais velho adquiriu para nós. O que Boaz está dizendo aqui para Ruth, o que Cristo está falando para mim, para você, como igreja. Ele está dizendo assim, que nós precisamos ter benevolência, obras. E ele diz assim, pois fostes, ele diz, fizeste a tua última benevolência, melhor fizeste a tua última benevolência, ou demonstraste mais benevolência no final do que no começo. Irmãos, nós não podemos perder agora isso de vista. O que Jesus está falando para a igreja dele esta manhã é que a igreja dele, as Ruths modernas, elas precisam ter benevolência. E não é a benevolência delas próprias, porque não há favor em nós mesmos. Não há nada de bom. Bom só existe um. Todo homem é mentiroso. É isso que a Bíblia declara sobre mim, é isso que a Bíblia declara sobre você. E a Bíblia não está equivocada ao meu respeito, nem ao seu respeito. Porque Deus nunca se engana. Mas o nosso coração, sim, é enganoso. Então, a igreja de Deus, a igreja remanescente que está se preparando para entrar nos portões celestiais, ela precisa, irmãos, ela precisa ter benevolência, ela precisa ter obras. E as últimas obras, Senhor, por favor, Pai, toca agora a minha boca, Senhor, com a brasa do altar. E fala, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor precisa nos ensinar, Senhor. Que o homem se cale, que o homem se rebaixe agora, que o Senhor fale, Pai, através da tua serva. Porque o Senhor disse que derramaria, Senhor Deus, o teu Espírito. E é isso que eu estou reclamando agora, neste momento, que o Senhor me capacite a falar o que o Senhor quer me ensinar e o que o Senhor quer ensinar a cada um de nós essa manhã. Irmãos, quando Boaz declara aqui que ela demonstrou mais benevolência no final do que no começo, Jesus está falando que tudo que nós demonstramos de obras até agora, desde o início da nossa caminhada cristã, desde o momento em que nós nos encontramos com Cristo, ela precisa ser maior agora. E ela precisa ser a verdadeira benevolência, o verdadeiro favor, a obediência da fé. É a obediência que rende a vontade. A minha vontade, ela precisa estar rendida. Quando eu rendo a minha vontade, quando eu deponho ela aos pés de Cristo, eu digo, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças para fazer. Irmãos, Santo Agostinho, ele ensinou muitas coisas erradas, mas dentre as coisas que ele falou na vida dele, tem uma frase que é muito importante e que ela revela exatamente o que Cristo quer fazer conosco, esse momento que nós estamos vivendo da história da Terra. Em algum momento, em uma oração, Santo Agostinho, ele disse assim, Senhor, concede-me o que ordena-me, e ordena-me o que quiseres. Você compreendeu o raciocínio? Ele está fazendo um pedido, uma súplica. Senhor, concede-me o que ordena-me. E ordena-me o que quiseres. Queridos, o que Deus tem ordenado de nós enquanto igreja, enquanto Ruths modernas, é algo que nós não podemos oferecer. É algo que não está ao nosso alcance cumprir. Mas se nós compreendermos isso, se o Espírito Santo abrir a nossa mente essa manhã, de que nós não podemos fazer aquilo que a lei pede de nós, mas que Cristo já fez, porque ele foi mais do que vencedor em todas as coisas, e se pela fé eu pegar o que está escrito, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu não vou mais olhar para a minha capacidade humana,
Eu não vou mais olhar para a minha limitação humana, mas eu vou, pela fé, acessar as obras, não as minhas obras, mas as obras de Cristo, manifestas na minha vida. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo, eu creio nisso. Se eu não sou duvidoso dessa palavra, incrédulo, então eu vou acessar as obras de Cristo, as obras da vida de Cristo, a perfeição de Cristo. Eu vou acessar essa perfeição que está disponível para mim. Aonde? Na palavra. Então, Senhor, concede-me o que ordenas e ordena-me o que quiseres. Senhor, pede de mim. O Senhor concede-me o que o Senhor está me ordenando e me ordena o que quiseres, porque foi o Senhor que fez por mim. Foi o Senhor que morreu a morte de cruz. Foi o Senhor que viveu uma vida reta e perfeita. Foi o Senhor que morreu, que ressuscitou, que ascendeu e que está agora intercedendo por mim. Então, me dá, Senhor, este poder. Concede-me o que ordenas e ordena-me o que quiseres. Nós não temos que ter medo da lei, porque quando nós entendemos a justiça de Cristo, como Ruth compreendeu, ela se submete, ela reconhece que ela é pobre, cega, miserável, pobre, estrangeira, infeliz, decrépita. Mas ela, Senhor, e daí que eu sou tudo isso? Em Cristo eu sou mais que vencedor. Vocês entendem, irmão, o que é fé? Fé é se agarrar a esta promessa e permitir que essa promessa produza em nós ação. Aí entra o esforço humano. Eu preciso tirar a pedra. Eu preciso abrir a porta. Eu preciso me levantar e fazer tudo que esteja ao meu alcance, como se a salvação dependesse só de mim. É isso que a profeta de Deus fala. Mas com a fé e a convicção de que, de fato, nada depende de mim. Tudo depende do poder de Deus, manifesto da minha vida. Tudo depende da obediência da fé. Senhor, eu não obedeço porque eu consigo. Eu não faço isso porque realmente eu consigo. Mas é porque o Senhor fez e o Senhor disse que eu faria. Então, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Percebe o que está realmente ligado a essa revelação? Irmãos, Ellen White, ela diz assim: se nós ligarmos a Deus, a fonte da paz, a fonte da luz e da verdade, então o seu espírito fluirá por o nosso intermédio, como por um conduto. Vocês estão compreendendo isso? De modo a refrigerar e beneficiar todos aos nossos redor. Este pode ser o último ano de sua vida. Este pode ser o último ano para a nossa vida. Nós não sabemos o que será do amanhã. Nós não sabemos o que será mais tarde. Será que nós não vamos iniciar esse dia refletindo, considerando? Irmãos, não arde a sinceridade, o respeito, a benevolência. Olha a palavra que Ellen White fala aqui, benevolência. A palavra que Boaz testifica na vida de Ruth. Cristo deseja contemplar na sua igreja, nas suas Ruths modernas, benevolência. Benevolência que não vem de mim, que não vem de nós, mas a benevolência de Cristo, a beneficência de Cristo, o favor de Cristo manifestado na nossa vida. Irmão, se essa benevolência não for percebida na nossa vida, se essa benevolência não for manifestada nas nossas obras, tudo será em vão. Nós não passaremos por esta porta, por os portais celestiais. Nós morreremos no deserto, como aconteceu com os nossos antepassados. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Não há de a sinceridade, o respeito e a benevolência assinalar a nossa conduta para com todos. Há algo que eu preciso fazer agora, hoje. Irmãos, o caráter de Cristo precisa ser reivindicado pela minha vida. A pureza, a santidade.
As palavras, a atitude, os pensamentos de Cristo precisam se tornar os meus pensamentos. Mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aqueles que são os nossos inimigos, que têm nos perseguido, que têm lutado contra a luz, porque eles não têm lutado contra nós, queridos, eles têm rejeitado a luz de Deus. E aqueles que rejeitam a luz de Deus, aqueles que nos rejeitam, estão rejeitando a Cristo. Ele diz, não é a vocês que estão rejeitando, é a mim. Nós precisamos vencer o orgulho, nós precisamos vencer a justiça própria, nós precisamos pedir perdão para as pessoas a quem nós temos ferido. Nós precisamos parar de olhar para as pessoas como pessoas inferiores. A palavra de Deus disse que nós precisamos julgar todas as pessoas superiores a nós. Não retenhamos coisa alguma daquele que deu sua preciosa vida por nós. Consagremos todos a Deus as nossas propriedades, principalmente a que Ele nos confiou, a maior propriedade, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Acima de tudo, demo-nos nós mesmos a Ele como oferta voluntária. Ellen White, ela afirma essas palavras no artigo The Sign of the Times, eu não sei se é essa a pronúncia correta, de 7 de janeiro de 1889. Também está na meditação AV, na página 2.6. Irmãos em Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 548. A serva de Deus, ela diz assim, acima de todos os outros homens, os ministros de Cristo. Quem são os ministros de Cristo? Aqueles que levam a palavra, aqueles que dão estudo bíblico, aqueles que pregam, aqueles que falam na escola sabatina, aqueles que testemunham, os ministros de Cristo, que eles possuam a solene verdade para esses últimos dias, que eles estejam isentos de egoísmo, que eles possam desenvolver a benevolência por natureza. Novamente, Ellen White repete essa palavra aqui, benevolência por natureza, mas pela natureza de Cristo enxertada em nós, porque nós não somos benevolentes por nós mesmos. Ela diz que nós devemos ter vergonha de praticar atos caracterizados pelo egoísmo para com os nossos irmãos. Nós precisamos ser o padrão de piedade. Nós precisamos ser a carta viva e lida por todos os homens. Ela faz referência aqui ao que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Irmãos, é possível, não é possível apenas, mas é provável que algumas pessoas, a única carta que eles vão ler, a única Bíblia que eles vão ver na vida deles, é a vida dos filhos de Cristo. O que é que nós temos demonstrado na nossa vida? Impaciência? Será que nós temos demonstrado ingratidão? Será que nós temos demonstrado crítica, amargura, acusações contra o povo de Deus? Ah, nós precisamos chamar o pecado pelo nome. É assim que nós justificamos o fato de condenar os outros com as nossas palavras. Irmãos, a irmã Carla, ela compartilhou um texto lá no grupo, que até os nossos pensamentos estão sendo medidos nas balanças do céu. Você já pensou numa coisa dessa? Só quem tem acesso aos nossos pensamentos é a divindade. Se os nossos pensamentos pudessem ser revelados para as outras pessoas, o que as outras pessoas diriam de nós? Será que Cristo seria manifesto nos nossos pensamentos? O que nós temos conjecturado em nossas mentes a respeito dos nossos irmãos? Os maus pensamentos, a ruim suspeita. Irmãos, todos esses sentimentos, eles precisam ser abandonados. De outra maneira, nós não veremos a Cristo. De outra maneira, nós não receberemos as vestes nupciais. De outra maneira, nós não atingiremos a estatura de varões perfeitos. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós.
Eu já falei para vocês aqui que no livro de Provérbios, Salomão ele repete por mais de 16 vezes a palavra filho meu, a palavra ouve, atenta, abre os teus ouvidos, inclina os teus ouvidos, retenha, amarra, guarda, recebe, entende, esconde. Nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos reter a palavra de Deus no nosso coração, inclinar os nossos ouvidos, ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Porque o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 14, ele descreve exatamente a situação em que nós nos encontramos enquanto igreja, enquanto povo do Senhor. Isaías, capítulo 59, versículo 14. Está escrito assim: o juízo retrocedeu e a justiça se manteve bem longe, porque a verdade tropeçou nas ruas e a equidade não pôde entrar. Irmãos, vocês estão percebendo a relação, a visão de Ellen White? O povo que não podia entrar pelos portões celestiais não entrava. Por que eles não entravam? Porque não tinha equidade. Porque não tinha a equidade que vem de Cristo, porque não tinham obras, porque não receberam a justiça de Cristo, porque não compreenderam o juízo de Cristo, porque não compreenderam a verdadeira ciência da fé. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 14 e 15, está escrito assim: o juízo retrocedeu. Irmão, Jesus está atrasando o juízo investigativo. Jesus está alongando. A palavra de Deus diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Não, muito pelo contrário, mas é por causa da longanimidade, da benevolência, do favor, da misericórdia, que ele espera para que eu não me perca, para que você não se perca. Mas aqui o profeta diz que o juízo retrocedeu. A justiça se manteve bem longe, porque a verdade tropeçou nas ruas e a equidade não pôde entrar. Sem equidade, sem a justiça de Cristo, sem benevolência, sem favor, sem obras, ninguém entrará no reino dos céus. Não passa pelos portões, queridos. Lembrem da história do bom samaritano. Lembrem de Mateus 25. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Porque eu tive sede, vocês me deram de beber. Porque eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês me visitaram. Eu estive doente e vocês me curaram. Senhor, quando que nós fizemos isso a ti? Toda vez que vocês fizerem a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Sem benevolência, ninguém passará pelos portões do céu. Mas não é a minha benevolência, não é a minha obra. São as obras de Cristo manifestadas na minha vida e na vida das Ruths modernas da Igreja de Deus. Sim, no versículo 15, o profeta Isaías conclui dizendo: sim, a verdade fracassa. E aquele que se afasta do mal faz de si mesmo uma presa. E o Senhor viu isto, e isto o desagradou, que não houvesse discernimento. Nós precisamos comprar urgentemente discernimento espiritual. Colírio, Deus abre os nossos olhos, Pai. Tira, Senhor, a venda, tira todo o mistério, tira, Senhor, tudo que tem nos impedido de assimilar a tua palavra, a tua verdade, a tua justiça, o teu juízo e a tua equidade, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Vamos orar, queridos, para encerrar o estudo de hoje. Irmã Carla, você deseja fazer essa oração final? Vamos fazer, irmã. Vamos nos ajoelhar, todos aqueles que puderem, e vamos agradecer ao Senhor. Santíssimo Deus, soberano Rei, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos tão bons, produtivos, momentos santos, Senhor, que o Senhor nos tem dado, na qual o Senhor nos tem transmitido os teus ensinos, Senhor, para nosso crescimento, fortalecimento,
para que nós possamos ter confiança em Ti, Senhor, e para nos livrar de todo tipo de incredulidade e mundanismo, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por compreendermos, Senhor, que o chamado de Deus é tão alto, Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que maravilha, Senhor. O Senhor nos recebe, o Senhor nos transforma e o Senhor nos coloca em uma família, Pai. O Senhor nos dá um nome, Senhor. É muito importante, Senhor, para nós termos um nome, porque todos nós andávamos desgarrados, Senhor. Como aqueles mesmos, Senhor, que são rejeitados, mas o Senhor nos dá um nome acima de todo nome, um nome melhor que filhos e filhas, como está escrito lá em Isaías 56. O Senhor nos restaura, Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Abraão, os filhos da fé. E o Senhor nos diz mais, Senhor. O Senhor diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque existe um crescimento espiritual para teus filhos, Senhor. O Senhor, meu Deus, que passa a nos dar a seiva da vida, Senhor. O Senhor que nos enche do Espírito. O Senhor mostra, meu Deus, que nós começamos tão pequenininhos, Senhor. O nosso viver, ele é tão pequenininho, Senhor. Nossas obras são tão pequenininhas. Mas o Senhor não nos mantém como bebês espirituais, Senhor. O Senhor vai nos dando alimento sólido, meu Deus, para que nós possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. E as nossas últimas obras, Pai, que em nome de Jesus sejam maiores que as primeiras, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Santo e Bom Espírito seja abundante em nossa vida, que o Senhor nos dê, Pai, do Espírito Santo. Nos dê chuva temporã, nos dê chuva serôdia, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos sempre isso em mente, que precisamos estar cheios do Senhor e que a obra perfeita do Espírito Santo, através de Sua palavra, meu Deus, seja feita em nós, que é formar Cristo em nós a esperança da glória. Senhor, que não sejam nenhuma das nossas obras, Senhor, porque todas elas são misturadas com a justiça própria, Pai, são indignas e inaceitáveis, mas que seja o Espírito obrando através de nós. Que o Senhor nos dê a paz por realizar em nós todas as nossas obras, Pai, como está escrito em Isaías 26. Pois Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter um viver de paz, um viver benevolente, Senhor, um viver de crescimento, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, que nos livros dos céus nós sejamos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, Senhor, desimpedindo os nossos ouvidos, Pai, os nossos olhos, pois o Senhor disse: quem é tão surdo como o meu servo e tão cego como o mensageiro quem eu envio? Desimpede nossos ouvidos, Pai, nossos olhos, Senhor. Nos ajude a contemplar a obra que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Por favor, Senhor, dá-nos a mente de Cristo, uma mente que tenha compreensão, uma mente restaurada, apta para entender, para aceitar, para crer, Senhor. Derrama em nossa vida, Pai, o real arrependimento de nossos pecados, de nossas fragilidades. E se até aqui nós achamos que somos alguma coisa, ou que alguma coisa sabemos, que possamos, Senhor, compreender o quanto estamos equivocados. Ajuda-nos a reconhecer que somos sim miseráveis, Senhor, pobres, cegos e nus, e do quanto precisamos do Senhor, meu Deus, para crescer, pois nós não podemos aumentar um côvado em nossa vida, mas o Senhor sim, Pai, pode nos fazer alcançar a estatura espiritual de Cristo Jesus, e esse é o seu objetivo. Pai, prepara a tua família, das pessoas que estão sobre a terra hoje. O Senhor está buscando os teus, Senhor. O Senhor olha do céu, meu Deus. O Espírito Santo, ele procura na terra aqueles que o estejam adorando em espírito e verdade. E nós te suplicamos, ó Rei, Santo Deus misericordioso, não nos passe por alto, por favor. Olhai para nós. Olhai para nossas famílias, Pai. Tende piedade em nossa vida. E ajuda, Senhor, que essas verdades maravilhosas que o Senhor nos tem dado, como pão do céu, meu Deus, elas sejam internalizadas e misturadas com o nosso ser. Que sejam vida, Pai, que sejam vida para nós. E que sejam vida para aqueles que vão nos observar, Senhor. Por favor, que nós sejamos a tua carta de amor, que tenhamos cheiro de vida para a vida, Senhor. Fica conosco hoje, Pai, mas não só hoje. Fica conosco para sempre. Por favor, Senhor, cuida de nós, cuida do teu povo. Faz o teu povo ser um, Pai. Faz o teu povo ser um em pensamento, em propósito, em ação. Faz o teu povo ser um, por favor, Senhor. Nós te pedimos, livra-nos do mal, das armadilhas.
Sejamos inteiramente, Deus, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Suplicamos o cumprimento das promessas. Amém. Amém. Amém, Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.